Bem-vindos ao Undcast. Estamos iniciando a nossa série de videocasts com a presença da nossa parceira enfermeira estomaterapeuta, Fabiana Oliveira, e o assunto de hoje será tratamento de feridas por pressão negativa. Fabi, é uma honra gravar esse primeiro episódio com você. Nós estamos iniciando essa série de vídeos e não podia ser uma pessoa diferente que a gente ia chamar para esse momento especial para a gente. Seja bem-vindo agora à nossa versão videocast. Obrigada, Alan. Agradeço mais uma vez, o convite. Acho que é a terceira vez, já estou ficando cliente mesmo, parceira aqui de vocês. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Fabi, vamos entrar num assunto bastante complexo em algumas situações, bastante polêmico em outras. A gente vai falar um pouco sobre terapia negativa. Então, se você pudesse passar para a gente um pouco como que é a sua experiência com essa terapia, puder falar um pouquinho para a gente de maneira geral como que funciona essa terapia, fica à vontade de discorrer. Então vamos lá, falar um pouquinho, quase deixando a idade aí. Eu trabalho com pressão negativa já há algum tempo. Meu primeiro contato foi em 2019, quando a gente fala, o primeiro contato você não quer perder nunca, porque ela tem um resultado fantástico. Hoje eu uso muito mais, lá no hospital onde eu trabalho, a gente tem uma equipe que ela é treinada, então, e ela veio para ajudar muito a gente no nosso dia a dia, no tratamento das lesões que nós temos lá na instituição. Legal. E você pode trazer um pouquinho pra gente como que a terapia funciona e como que vocês usam isso de maneira geral aí para esse cuidado? Tá. O bacana, Primeiro é legal a gente saber que ela tem vários nomes. A gente acaba falando de terapia por pressão negativa, terapia por pressão subatmosférica, que seria, a mais correta da gente falar. Curativo a vácuo, que é o mais disseminado dentro das instituições, porque é o mais fácil, porque de fato, acaba fazendo um vácuo na lesão. Como que ela funciona? Basicamente, você tem uma esponja que vai fazer o contato direto com uma ferida, você pode usar uma interface ou não, vedada por um filme, daí que vai vir o vácuo, onde você conecta num reservatório através de uma ventosa que é ligada numa máquina que você vai usar ali uma pressão negativa, a maioria usa entre menos 75 e 125 milímetros de mercúrio. O tempo do tratamento vai depender, claro, de cada lesão, da equipe, o que já está acostumado. Isso acaba mudando um pouquinho, embora tenha, lógico, sempre a indicação do fabricante, vai também a questão da experiência do profissional com relação a isso. Legal. Eu acho que, assim, independente das marcas e do que existe tecnologia, acho que o padrão, do jeito que você trouxe, é o que a gente conhece hoje, Tem a esponja, o filme, o canister que liga no reservatório. Exatamente. E aí, como que ela vai funcionar na lesão, Ela vai trabalhar na micro e na macrodeformação, que seriam as respostas biológicas e fisiológicas com relação à ferida. Nas respostas fisiológicas, você é a mais visual, Que a ferida ela vai retrair tanto das bordas para o centro, quanto também a questão de profundidade. Nas respostas biológicas, a gente vai ter a redução do edema, e aí quando a gente tem uma lesão com menos edema, você acaba aumentando ali, abrindo o capilar e melhora também a questão do fluxo sanguíneo seria uma consequência disso. Certo. Você consegue fazer uma melhor gestão do exudato, então aí vai influenciar ali toda na questão de cicatrização, reduz aquela história de metaloproteína, proteases ali na MEC, então você consegue ter um resultado bem bacana, além de você manipular muito menos esse paciente. Tem lesões que o paciente sente mais dor, então você manipulando menos, você impacta no conforto, você potencializa ali a cicatrização, então você tem um resultado muito mais rápido. Então isso ajuda bastante. Eu acho que alguns lugares que a gente visita, algumas pessoas, alguns clientes que a gente tem na empresa, existe uma cultura, às vezes você escuta, a gente usa muito, outras pessoas usam pouco, outras pessoas conhecem, outras pessoas não conhecem. Muita gente ainda não entende o valor, custo, efetividade da tecnologia, então acha caro. Outras já entendem e acabam achando barato no tratamento. Você consegue trazer para a gente um pouco de como que é a cultura dessa tecnologia hoje nos serviços, principalmente nos serviços que você trabalha hoje, que é um setor privado, um pouco como está essa cultura, como é que está o conhecimento dessa tecnologia? Olha, hoje a gente tem um conhecimento, eu falo, quando a gente pensar, nas capitais, eu acredito que ela seja um pouquinho mais disseminada, os profissionais têm um acesso muito maior.
Quando a gente vai falar de interior, aí fica mais complicado. A divulgação é muito maior. E aí eu vou pedir para você fazer uma pergunta de cada vez que meu cérebro está devagar. Tranquilo. A ideia, assim, culturalmente, ela é um produto que a gente enxerga que, às vezes, ele é um produto caro para algumas pessoas, barato para outras pessoas, principalmente porque quem acha barato é aquela que entende a custo-efetividade. A gente vê que a pessoa que fala que o produto é caro, que a tecnologia é cara, é aquele público que às vezes não conhece a fundo quão rápido você pode evoluir uma ferida. E assim, eu entendo que o mercado privado hoje, ele traz um conhecimento maior sobre essa custo-efetividade. Você vê isso na sua estrutura hoje? Vejo. E teve uma mudança muito grande com relação a isso também. Antes, se a gente pedisse uma autorização para pressão negativa, até mesmo pelas operadoras, é um curativo muito caro. Acho que é meio também cultural, né? Sim. O brasileiro, nós brasileiros acabamos pensando ali individualmente. Mas quando você coloca a quantidade de curativo que você vai colocar, o tempo de resposta, e aí você vai fazer um comparativo, às vezes com o curativo mais simples que tem, ele acaba valendo muito Sim. mais a pena. Porque fazendo ali controle da infecção, por exemplo, você reduz o uso de antibiótico. O antibiótico também é muito caro. Sim. Então, é pensar mesmo na questão de custo-efetividade. Se você tem alguma dúvida, tem dificuldade, por exemplo, de padronizar na sua instituição, é legal. Você pega, por exemplo, uma lesão por pressão, estágio 3. Você põe num lado uma continha, pode ser basicamente quase uma continha de padaria mesmo. Sim. O que você usa hoje naquele curativo, multiplica pelos dias e põe pressão negativa. Põe o resultado, vale muito a pena. E as operadoras acabam vendo isso hoje com muito maior facilidade, o que é ótimo. Lógico que tem sempre uma ou outra que, se você pedir, por exemplo, 3 kits numa cartinha de solicitação só, ela acaba não autorizando. Aí você pede uma, ela autoriza. Então acaba sendo uma estratégia também para quem tem dificuldade. Você vai mostrando que está evoluindo, o convênio vai entendendo que vai ser mais barato e acaba... Exatamente. É uma boa dica para o pessoal no dia a dia. Né? Às vezes tem essa dificuldade, vale a pena uma estratégia, que as operadoras não estejam ouvindo. e pensando um pouco na enfermagem, na atuação. A gente sabe que a enfermagem, hoje, a gente fala que vou me incluir porque eu sou enfermeiro, então assim, nós tínhamos a ferida como algo nosso, a gente estava ali atuando e a gente sempre engajou muito cuidar de feridas. A gente entende a necessidade da multidisciplinaridade, então a gente vem trazendo novos profissionais, a medicina entrando cada vez mais, outras especialidades. Mas pensando especificamente na enfermagem, como que é a atuação da enfermagem hoje para terapia negativa? Em termos de prescrição, cuidado, autonomia... É legal isso que você falou com relação ao tratamento ser multi, porque você pode usar uma pressão negativa, por exemplo, e a ferida que você está tratando, ela não tem um resultado. Então, vale a pena você ali ver todo o seu cenário, retomar aquilo ali, como é que está a alimentação daquele paciente? Chama a equipe de nutrição, medicação, bebe água, analisar todo o cenário para você ter um resultado bacana. Ferida, de fato, eu falo, né, bate aqui no coração, uma coisa que eu adoro ser enfermeira, estomaterapeuta, então eu falo que eu me achei na vida. Hoje, com questão à prescrição, eu sei que algumas instituições trabalham exclusivamente como sendo médico, a indicação médica, a instalação com o médico no centro cirúrgico. Onde eu trabalho, ela acaba tendo uma versatilidade maior, onde a gente tem a liberdade como especialista de fazer essa indicação. Lógico que a gente tem que programar um tratamento, né? A gente não vai usar para sempre pressão negativa até epitelizar. Então, a gente programa junto com a equipe médica, de repente, vai rodar um retalho, vai levar para o centro cirúrgico, para você fechar realmente aquela ferida que a gente está usando. Isso pensando em lesão, tá? Porque a gente pode usar com outras coisas também, a gente usa também para prevenção. Legal. E aí, como eu tenho essa liberdade de indicar, a gente faz instalação beira-leito e, dependendo do caso dos pacientes, a gente faz instalação em conjunto com o médico no centro cirúrgico. Então, a gente tem uma liberdade grande, não só na indicação, como também na técnica de instalação. A gente tem bastante liberdade lá para trabalhar com isso, o que ajuda demais. Eu vejo que em algumas instituições o enfermeiro ainda não se apodera muito disso, mas é só para lembrar que ele também
ele é respaldado para fazer, e isso lá na Anvisa fala que ele pode, né, ser instalado tanto por médico como por enfermeiro, desde que ambos sejam habilitados para fazer isso. A gente fala muito na multidisciplinaridade porque é muito comum quando você tem altas tecnologias entrando, as pessoas acabam abandonando o restante, né? Se eu instituir uma super tecnologia, eu paro de tomar cuidado com a equipe nutricional, com a fisioterapia e com os demais profissionais envolvidos. Então é bastante importante a gente sempre focar nesse detalhe, né? E uma outra coisa, já aproveitando, antes a gente pensava muito como terapia por pressão negativa a última solução. Já tentei tudo, não deu certo. Quando a gente muda esse pensamento e vem para vou instalar direto. Melhor coisa que você pode fazer, e hoje a gente tem uma facilidade maior para fazer isso, porque os seus resultados são muito melhores, tá? Então vale a pena não ser a sua última alternativa, e sim uma das primeiras. Legal. E pensando, já tá emendando essa sua fala de agora, por que mais vocês utilizam hoje ela no hospital? Pensando numa situação de aguda, que você fala, entro rápido, alguma coisa preventiva, e pensando também nas crônicas. Quais são onde você vê mais benefício hoje na sua prática? Eu vejo benefício em muitos tipos de lesão. A gente usa tanto a terapia para prevenção mesmo de deiscências, incisões cirúrgicas, onde o nosso foco instala logo no centro cirúrgico. Não perder nenhum tempo, porque a gente já tem, né, comprovação de quanto mais precoce a gente instala, melhor. De preferência já no centro cirúrgico. Sim. Pensando nas outras lesões, ela é coringa, a gente usa para muita coisa. A gente usa para lesão por pressão, a gente usa em deiscência, pé diabético, algumas lesões vasculares a gente usa também. Síndrome de Fournier tem um resultado maravilhoso. É um leque bem grande, dependendo de uma fístula explorada, a gente também usa, e os resultados são bem bacanas. A gente tem um leque gigante. Eu consigo ver um pouco da evolução, assim. Usava-se muito para lesões crônicas, é o que você falou, aquela lesão difícil, né? Você vê muita literatura até hoje, quando você trata o timer da lesão, a terapia negativa está lá no R, né? Aquela lesão que você fez o time, você repetiu o time, aí você pensa em colocar ela na terapia, né? Isso. Aí depois eu acompanhei um pouco as pessoas colocando na aguda, o pessoal do trauma, o time de trauma começou a colocar, fazer controle de abdômen aberto, e aí agora eu tenho visto, não sei se você tem isso na prática, um pouco da prevenção. Você tem incisões cirúrgicas de grande risco, uma troca de prótese de quadril, prótese de joelho, cirurgia cardíaca, a gente está vendo muito em cirurgia plástica, cirurgia de mama, cirurgia de abdômen. E você tem, como é que isso para você? Pessoal, você tem sentido que essa evolução na prevenção também aconteceu ou ainda é menos na prática? Na prática, eu acho que ela ainda tem muita coisa para percorrer, tá? Porque assim como foi para tratamento da ferida, na prevenção ainda tem. Mas quando você começa a ver os resultados, vale muito a pena. A gente tem um resultado muito bacana, porque onde eu trabalho a gente atende pediatria também. Sim. E a gente sabe que público pediátrico é mais complicado, porque não tem sempre, na maioria das vezes é off-label, e a gente começou a usar para prevenção de infecção de sítio cirúrgico e de deiscência externo. Nossa, o nosso indicador de infecção de sítio cirúrgico reduziu drasticamente. Legal. As reabordagens. A gente fez um protocolo, que isso ajuda muito a questão dos protocolos. Quando você tem aquilo descrito, um norteador, fica até inclusive mais fácil de você negociar com as operadoras. Então a gente tem o norteador, por exemplo, criança com tórax aberto a partir de 48 horas. O que você vai fazer? Vai ter que fechar aquele tórax? Depois de 48 horas, desbrida as bordas, faz o fechamento e coloca pressão negativa. O resultado é maravilhoso, vale muito a pena. O congresso, principalmente, tem falado-se muito em prevenção, muito, assim. Nos últimos que a gente foi, já disseminou muito essa história da prevenção. A gente está mudando a cultura, né? Acho que isso é legal. E você pega uma terapia negativa, trazendo parte de prevenção, você fala, realmente, acho que a prevenção começou a entrar na cabeça do É muito legal. Quando você tem contato, você fica apaixonado, não tem como. E assim, é o que você falou, mas é difícil, né? Assim, é difícil com a fonte pagadora, é difícil com o hospital próprio. Eu não vou nem citar o SUS, como é difícil o SUS, né? Até, toda vez que eu entro nesse assunto, eu sempre falo. Quando eu estou negociando com o SUS, mostrando realmente para os hospitais públicos, se o privado, que é uma empresa que tem fins lucrativos, o hospital privado ele tem fins lucrativos. Sim. A fonte pagadora tem fins lucrativos. Se eles conseguem entender que a terapia ela é lucrativa,
por que o SUS não consegue enxergar como uma terapia lucrativa também? Exatamente. Então, assim, esse é um ponto que eu sempre discuto, né? Mas trazendo um pouco para a sua realidade privada hoje, quais são os desafios, principalmente com fonte pagadora, com os convênios, com o próprio convênio, se tiver um convênio próprio do hospital? Você tem sentido alguma evolução? Como que tem sido essa prescrevi, autorizei ou tive glosa? Como que tem Vamos sido lá. isso? A minha realidade. Hoje a gente trabalha com liberação pós. Então acaba sendo mais fácil a decisão e até o tempo para a instalação. Mas isso não é a realidade de todas as instituições. O que eu vejo que diferencia muito quando você tem uma boa justificativa, porque a gente acaba pecando nessa questão. Trabalhar com foto ajuda demais, porque você mostra, você comprova. A gente também tem escala validada de avaliação de feridas, porque ajuda em comprovar que ela tem redução também. Mas quanto mais você consegue juntar todas as justificativas que você tem do paciente, mostrar aquilo que de repente você já usou ou poderia acontecer, você acaba tendo essa resposta positiva da operadora. E o legal é que não é só dentro do hospital. Alguns casos a gente já está começando a instalar via ambulatorial também. O que facilita muito e reduz muito o custo e fica muito mais prático, mais fácil também para o paciente. Eu acho que o convênio acaba se interessando também pela deshospitalização, né? Exato. Você começa a tratar em casa. Vem uma cascata, né? Porque você faz giro de leito, aí é maior receita, deshospitaliza o paciente mais cedo, tem o maior conforto, tem o retorno, então... Eu acho que é o ponto onde todo mundo ganha com a pressão negativa, eu acho. Assim, quando a gente fala em termos de financeiro, convênio, hospital roda o leito, ganha mais. Exato. O convênio deshospitaliza cedo, gasta menos. Isso. E o paciente é beneficiado tanto no hospital quanto fora, né? Eu falo, se bem indicado, leito preparado, se você for fazer o tratamento, paciente acompanhado na parte clínica, praticamente não tem como dar errado. Exato. E pensando agora, você no dia a dia, quais são os desafios? Em termos de, pode ser técnica, pode ser protocolo, pode ser falta de conhecimento, N dificuldades que você conseguir trazer pra gente hoje, até para quem for assistir, conseguir usar de dica. Então, Quais são os desafios hoje que você acha no dia ali, pegar a mão na massa mesmo? Hoje o desafio que eu tenho é conseguir, a gente tem uma programação, fazer com que a equipe parceira entenda, o curativo vai até aqui, a partir daqui eu preciso fazer uma outra coisa. Quando a gente vai pensar em equipe, questão de vedação, oh meu Deus, lesão por pressão na sacra, então, que é uma área úmida, aí a gente tem essa dificuldade, porque o estomaterapeuta, por exemplo, não está lá 24 horas beira-leito. Então, você ensina, aí tem a questão de ser humano dependente de refazer a vedação, por exemplo. Uma outra questão, eu brinco que parece que a máquina explode. Se alarmar, você chegar lá perto dela, ela vai explodir. E ela não explode, ela é muito mais fácil. Eu falo que ela é intuitiva, ela aparece tudo que você tem que fazer, qual é o problema, mas ainda tem aquela questão, não vou mexer, porque senão ela vai explodir. Explodir eles não falam, tá? Só eu que falo. Mas essas questões mesmo de programação. Contra a operadora, tá melhorando, mas corre esse risco de ter a glosa e dependendo da política, essa conta ir direto para o paciente também. Eu acho que isso acaba impactando um pouquinho no uso. Mas uma equipe bem treinada, a gente consegue reduzir bastante esses problemas. E você acha que a gestão do hospital hoje ela é mais envolvida nesse sentido? Ou você acha que eles ainda são resistentes, medo de glosa e não querer colocar com o próprio investimento? Hoje, a minha experiência, acredito que não seja da maioria. Onde eu trabalho, eles têm essa visão do quanto ela é efetiva com relação ao tratamento e à prevenção, tanto que a gente tem um percentual de SUS e ela é liberada para o SUS. Então, eles abraçam realmente essa causa. A gente tem algumas contas que a gente visita, alguns clientes públicos, que a gente já tem visto essa evolução. O pessoal tem entendido que realmente é vantagem. Sim. Ainda é muito pequeno perto do privado, já está avançado, né? Mas a gente já consegue ver essa evolução, as pessoas conseguirem entender. Eu acho que assim, de resumo que eu vejo de lado bom que eu tenho visto hoje, a terapia negativa, ela conseguiu trazer um pouco pra gente de
eu posso colocar para prevenção. Então, assim, o conceito prevenção, ele veio para dentro da sociedade médica, enfermagem, muito mais forte. Porque quando você pega uma terapia exclusivamente para tratamento, em que você começa a realmente chegar à prevenção, poxa, a gente realmente atingiu o ápice do negócio. Então estamos entendendo que prevenção é importante. Sim. Quando você cita, por exemplo, a cirurgia cardíaca na pediatria, é realmente fazer um cuidado preventivo total, né? Sim. Por que na pediatria? Eu acho que às vezes, na minha opinião, assim, às vezes é muito mais impactante, socialmente impactante. Uma criança que teve uma deiscência de cirurgia cardíaca é impactante. Mas eu estou usando não por esse impacto, eu estou usando porque, por ser impactante, me conscientizou da prevenção. Então acho que talvez esse é o passo muito legal que a gente tem visto hoje para terapia negativa. Quando você traz um pouco para a gente dos convênios, eu acho que a gente teve o grande problema não quero nem entrar nessa polêmica, mas o rol da ANS vindo com o pé diabético e no começo, você sabe, você pode até falar como foi difícil, só queriam colocar para isso. Exato. Eu falo que foi meio que um tiro no pé, né, no começo. Todo mundo ficou feliz, vai liberar. Só que aí, sempre tem alguém que vai entender só aquilo que ele quer. Então é só para isso. Não, não é só para isso, é para isso também. E aí, no começo, a gente teve muita negativa. Como a gente trabalha com pós, aí vieram as contas, né? Glosado, glosado, glosado. Aí você vai conversando, vai mostrando. Aí agora eles já entendem um pouquinho mais que ela é para ser usada em outras coisas. E esse é um ponto importantíssimo, porque assim, uma vez que o convênio voltou a pagar, mesmo sem ter aquela obrigatoriedade por entrar no rol, é porque realmente ele entendeu que no passado ele estava tendo benefício da terapia. Sim. É a prova de que realmente existe custo-efetividade no negócio. Exato. Teve um cabecinha lá que falou que não dava, mas dá, gente. Para isso não tem comprovação. Não tem comprovação, mas funciona e a gente sabe. Fabi, se tivesse que deixar uma mensagem pra gente aqui hoje sobre a terapia negativa, ou uma dica, uma sugestão, que você pudesse trazer pra gente. Se você é enfermeiro e gosta do assunto de tratamento de lesão, você precisa ter contato e saber pressão negativa. Porque você é um leque, né? Você pode usar como coringa para várias coisas, tanto no ambiente hospitalar como domiciliar, isso ajuda bastante. Se você não tem, não desista com assim mesmo, eu nunca vou ter. Vai lá, mostra, insiste, porque para mim também não foi fácil, não foi logo de primeira que a gente conseguiu, por exemplo, padronizar. Vai mostrando, vai ali pelas beiradinhas que a gente consegue muito bem fazer isso. Você vai ver, quando você menos esperar, você consegue. Fabi, como sempre, foi muito legal o nosso bate-papo. Mais uma vez, foi uma honra. Você foi escolhida a dedo para estar nesse primeiro episódio. Obrigada. Quando você falou assim, já estou virando cliente, mas acho que é muito mais do que isso. A gente tem uma relação muito legal de troca de conhecimento. Você tem sido uma grande parceira da Hartmann, então foi uma honra ter você aqui nesse primeiro episódio. Muito legal. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito gostoso. E pessoal que está assistindo, siga-nos nas redes sociais para que a gente possa mandar para vocês informações, conteúdo, aí vocês recebem tudo em tempo real aí no dia a dia, tá bom? A Hartmann apoia, cuida, protege.